O Hamas, ele simplesmente deu um checkmate em Israel. Nos últimos acontecimentos catastróficos dessa guerra em que Israel guerreia contra os terroristas do Hamas, a gente pode aprender não. A gente pode ter uma aula de como se preparar, de como estrategicamente a gente precisa aprender a ser astuto na vida e nos negócios. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. E antes que você fale, mas Pedro, eu não gosto dessa palavra astuto, eu não quero ser astuto. Deixa eu te falar uma coisa. Se você influencia pessoas, entende uma coisa. Jesus falou pra gente ser astuto como a serpente e prudente como a pomba. Nesse vídeo aqui, eu quero te falar muito sobre a estratégia de como você pode ser astuto na sua vida e nos seus negócios. Se você entender exatamente do que eu quero falar aqui, isso pode potencializar demais os seus resultados. E aí, curioso, Pedro aqui. Hoje eu estou aqui diretamente da Cave, o meu escritório de trabalho, pronto para trazer aqui para você algumas notícias que, se você entender os princípios dela e adaptar o que eu estou falando aqui como estratégia para sua vida, entenda, você pode ter muitos resultados. Quero trazer um contexto de duas notícias aqui para você. A primeira delas é que o embaixador de Israel na ONU, ele precisou mostrar um vídeo de um civil sendo decapitado por esse grupo terrorista do Hamas, para poder dizer o seguinte: nós precisamos contra-atacar. A segunda notícia, o Hamas, ele disse que mais de 50 reféns morreram porque Israel contra-atacou. E o mundo ainda defende o Hamas. Eu quero que você entenda essas duas notícias. Uma delas é o embaixador de Israel dizendo o seguinte: as pessoas estão dizendo que Israel está usando medidas extremas contra o Hamas, desiguais. E aí ele começa a mostrar provas para poder dizer que não, nós temos um motivo. E por outro lado, o Hamas culpa Israel porque 50 reféns morreram porque eles simplesmente não pararam de bombardear e contra-atacaram. E o mundo apoia o Hamas. Por que eu estou falando isso? As coisas elas estão invertidas, curioso. E o Hamas, ele entendeu o jogo das narrativas. Fixa isso muito forte na sua cabeça a partir de agora. E eu sinto muito em dizer isso. Mas para mim, em alguns aspectos, Israel já perdeu essa guerra. Antes de continuar, curioso, eu quero te pedir o seguinte: não se esquece de se inscrever agora nesse canal e dar um like nesse vídeo. O YouTube precisa entender que ele tem que entregar esse vídeo para pessoas assim como você, tão interessantes. E se você está chegando aqui agora e assistindo um vídeo nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Pedro e a partir de agora eu te chamo de curioso, ok? Então não se esqueça de se inscrever nesse canal para você não perder os próximos vídeos, ok? Como assim, Pedro? Israel já perdeu a guerra? Para mim, em alguns aspectos, perdeu, e eu vou te mostrar o porquê. O Hamas, ele tem gente sem alma. E essas pessoas sabem da polarização do mundo. E a estratégia do Hamas foi entender simplesmente uma coisa. E aqui, olha só, eu quero fazer um paralelo com a série La Casa de Papel. Num determinado momento, o El Professor, junto com os alunos dele, que vão dar um golpe na Casa da Moeda da Espanha, eles estão confraternizando e o El Professor vai contar uma estratégia. E a estratégia que é mais marcante nessa série. E ele fala o seguinte: num jogo entre Brasil e Camarões, para quem vocês torceriam e para quem vocês acham que o mundo torceria? E aí, unanimamente, eles falaram: o mundo vai torcer para o Brasil, que tem uma herança de futebol, é um país com esse histórico e tem uma camisa pesada. Ele falou: não, errado. O mundo vai torcer para Camarões, porque Camarões é o mais fraco. E é assim, dessa forma que a gente vai usar essa estratégia, para se conectar com as pessoas. Para as pessoas se conectarem com a nossa causa. Para que a gente consiga fugir, a gente precisa conquistar o coração da população e mostrar que nós somos mais fracos do que a polícia. Agora, saindo desse paralelo, foi exatamente assim que o Hamas agiu e está agindo. Olha só, para mim, é nesse ponto que o Hamas ele deu o checkmate. Eu vou te explicar. Eles atacam Israel, dizem que isso foi uma resposta
do povo palestino, criam uma cortina de fumaça para poder fazer o seguinte. Eu vou te explicar. Eles atacam Israel, dizem que isso foi uma resposta do povo palestino, criam uma cortina de fumaça para dizer que isso foi uma resposta do povo palestino que é oprimido. O mundo compra a narrativa, mistura o Hamas no meio do povo palestino achando que isso é normal. O mundo torce para os palestinos, apoia o Hamas, e se Israel entrar e destruir o Hamas por terra, sabe o que vai acontecer? Milhares de civis vão morrer. E daí? E daí, Pedro? Tem que acontecer isso? Pois é, checkmate. Pedro, ainda não entendi. Olha só. O checkmate ele funciona da seguinte forma. O povo mais próximo da terra, os judeus, eles vão ter essa história manchada, eles vão ser julgados pelo mundo, eles vão ser ameaçados, desrespeitados, e aos poucos eles vão se tornando o grande vilão da humanidade, ou seja, ou Israel para o confronto e aceita o que aconteceu, ou ele vai para cima e o mundo desrespeita e mancha a história de Israel. Você entende como é que foi o checkmate? Se Israel atacar, ele vai ser o malvadão. E a história de Israel vai ser manchada, como já está sendo. E se Israel ficar calado, é um problema. Qual é o aprendizado quando a gente fala de estratégia e ao mesmo tempo ter uma mente sã e, claro, ser astuto para poder saber o melhor momento para tomar uma decisão? O ponto aqui é o seguinte, não é o que Israel deve fazer ou não. É como se pode tomar a melhor decisão e tomar ela de mente sã. Só que eu entendo que desde o dia 7, como é que você usa a mente? Sendo que você precisa demonstrar poder. Pensando, usando leis de poder, sendo literalmente astuto. O que eu quero dizer com isso? Aqui não é uma crítica ao sistema de inteligência de Israel. Não, eu quero trazer isso aqui e tangibilizar pra gente, pro nosso dia a dia. Você pode levar isso aqui para sua vida e para o seu negócio. Não é porque você foi atacado que você precisa revidar na hora. Repense a rota, esfrie a cabeça e tenha bons resultados. Quem te ataca já planejou. E se o ataque foi bem sucedido, aguarda a sua hora. Ser estratégico é, acima de tudo, nos negócios, saber o melhor momento para tomar a melhor decisão. Quando a gente olha para isso, quando eu falei que todo esse conflito, ele dá uma aula pra gente de estratégia, porque a gente olha para a situação inteira e fala, peraí, tomar uma decisão de cabeça quente vai te causar um baita prejuízo. E quando a gente pensa em negócios e na nossa vida, é a mesma coisa. Quando a gente está enfrentando uma guerra, seja uma guerra de discussão, seja uma guerra de posicionamento, seja o que for, uma oportunidade que você perdeu, seja o que for, cabeça sã. Cabeça fria para tomar uma decisão. Porque afinal de contas, é isso que é ser astuto. Peraí, aconteceu isso? Respira antes de tomar a decisão. Porque agora o tempo vai passando e a gente vai começando a olhar para Israel e a gente começa a pensar o seguinte, e se eles pudessem pensar um pouco antes de tomar uma decisão? Pensa antes de tomar a decisão. Será que essa guerra já teria acabado? Será que o mundo inteiro estaria falando e destruindo a narrativa do povo de Israel? É o que eu sempre falo. O bem deveria ser astuto, assim como Jesus disse que deveríamos ser. E não ser pego de surpresa pela falta de astúcia. Então, óbvio que grande parte do mundo está torcendo para Israel resolver todo esse conflito e toda essa guerra contra esses terroristas da melhor forma possível. Mas a pergunta que fica é, será que se usasse estratégias antes de tomar uma decisão de cabeça quente, Israel não estaria ganhando essa guerra? Israel não teria tomado esse checkmate? Porque o fato é, existe uma mancha na história de Israel agora. E por mais que a gente saiba que isso é narrativa, tá aí, tá escrito. Entende? Então eu queria trazer muito esse ponto aqui de vista sobre estratégia e sobre como você pode se tornar uma pessoa extremamente astuta. Observando, olhando, antes de tomar uma decisão reativa na hora. Entende? Curioso?
Adapta isso nos seus negócios e na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. E se fez muito sentido, se inscreve nesse canal, ok? E não se esqueça de continuar sempre sendo curioso. Eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.